Você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional as negociações em torno da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, insistiu nos pontos dos quais o governo não abre mão. Idade mínima para aposentadoria e direitos iguais entre setor público e privado. Enquanto isso, um dos partidos que sustentam o governo anunciou mudança de direção. O senador Aécio Neves destituiu Tasso Gereissati e nomeou Alberto Goldman para a presidência interina do PSDB. Você vai ver também, o principal operador financeiro de Sérgio Cabral afirma ao juiz Bretas que era propina o que Cabral diz ser Caixa 2. O anúncio do fim do domínio dos terroristas do Estado Islâmico sobre cidades sírias. O último treino da seleção antes do amistoso contra o Japão e a estreia do árbitro de vídeo num jogo da seleção. O Jornal Nacional começa em 5 minutos, logo depois da propaganda partidária obrigatória. Até já! Eu tô desacreditado da política, eu acredito em Deus, mas o resto... O brasileiro já tá acostumado com esse tipo de coisa, de ser empurrado com a barriga. Todo dia tem um assalto, mata gente, né? Tá faltando saúde, tá faltando educação. O que nós precisamos é de governantes sérios, né, que realmente administram bem o nosso país. O Brasil é uma das maiores economias do planeta. No entanto, somos o 11º país com maior desigualdade social. No Brasil, também pagamos um dos impostos mais caros do mundo, que consomem quase 40% da renda do trabalhador. Mesmo assim, não temos segurança, saúde e nem educação de qualidade. Os brasileiros merecem e podem ter um melhor serviço público. O que falta no Brasil não é dinheiro, é respeito. Estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial mostra que o Brasil tem os piores políticos do mundo. Segundo o estudo, o país ocupa o último lugar na classificação geral. É uma vergonha para o nosso país e, principalmente, é uma vergonha para a nossa classe política. A população está desiludida mesmo com a política, com certeza. O povo fala que as mulheres trabalham mais do que os homens. Porque a mulher, no modo geral, ela é mais responsável, ela é mais preocupada com a família. Eu acho que a presença da mulher na política seria um caminho, sim, para o país sair dessa sujeira. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito de votar e de serem votadas desde 1932. Hoje, temos 7.803 vereadoras, 638 prefeitas, 120 deputadas estaduais e uma governadora. Somos 52,2% da população e estamos representadas no Congresso Nacional por apenas 51 deputadas federais e 5 senadoras. Ou seja, 9,9%. Esse índice é uma discrepância. Nós, mulheres, precisamos participar efetivamente das decisões políticas do nosso país. E para que isso se torne realidade, é preciso mudar de vez a forma de fazer política. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. Participe, esse é o caminho. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. O PRP tem trabalhado para trazer para o nosso partido pessoas honestas, competentes, comprometidas com a ética e preparadas para nos ajudar a fazer mais, a fazer cada vez melhor. É o caso do jornalista José Luiz da Atena, que temos o orgulho de poder dizer que o da Atena agora é do PRP. Nas paredes da construção do Congresso Nacional em 1959, um operário escreveu uma poesia para o Brasil de hoje. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra, Duralex sed lex. Ainda bem que o nosso peito diz, uma mudança não deu certo, a gente muda de esperança, porque a gente merece é ser feliz. Nasce em cada olhar o sol da felicidade e a flor do bem-estar brota no campo e na cidade. O Brasil é um país rico, de proporções continentais. O Brasil é um país forte, é um país de um povo trabalhador, que constrói o desenvolvimento, que produz riquezas e safras que alimentam o mundo. O Brasil tem tudo para ser o país que queremos. Mas isso depende de cada um de nós.
Não basta apenas votar, é preciso participar. O Brasil é responsabilidade de todos os brasileiros. O Brasil de hoje é uma potência mundial. E nosso país tem a obrigação de ser também potência na gestão, na competência, no caráter, na ética e na transparência. Todos nós precisamos saber exigir de quem está no poder uma gestão pública de qualidade, seja no município, estado ou União. Isso será possível a partir da escolha certa dos nossos futuros governantes, através do voto consciente. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. Um grande país, uma grande nação, um Brasil feliz, bate em cada coração. Filie-se. www.prp.org.br. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A divisão no ninho dos tucanos. Aécio Neves tira Tasso Gereissati da presidência do partido. É a guerra entre os que querem ficar no governo e os que querem sair. Mistério no mercado imobiliário. Mesmo na crise, os preços não caem como deveriam. E quem tenta vender precisa usar técnicas especiais na internet. Números sobre a violência explicam a sensação nacional de impunidade. Na semana do GP do Brasil, você vai conhecer os recordes batidos na temporada da Fórmula 1. E às vésperas da segunda etapa do Enem, ideias de bons resultados no ensino básico na rede pública. Agora, no Jornal Nacional. A edição de hoje começa com números que explicam a sensação enorme de impunidade que reina no Brasil. 2 meses e meio depois de lançar o Monitor da Violência, a equipe do G1, o portal de notícias da Globo na internet, constatou que 64% dos casos denunciados continuam com as investigações em aberto. Na madrugada de São Paulo, 4 mortos num bairro pobre. 2 atiradores mandaram os 3 homens e uma mulher deitarem no chão e executaram todos. Ainda recolheram as cápsulas, mas no escuro deixaram 2 para trás. Pistas que podem levar aos assassinos. Ou não, como acontece com tantos crimes no Brasil. O G1, portal de notícias da Globo, acompanha 1.195 mortes violentas ocorridas em todo o país de 21 a 27 de agosto. 1 a cada 8 minutos. Apesar da dificuldade, os repórteres do G1 conseguiram apurar o andamento da maioria das investigações. Que expectativa que a senhora tem do futuro com relação ao caso da morte da sua filha? Infelizmente, nenhuma. Porque estamos falando de pobre, não estamos falando de rico. Fábio foi o 100º PM morto este ano no Rio de Janeiro. É muito homicídio para a quantidade diminuta aí de policiais para investigar. Do total de casos, 216 estão concluídos. 27 inquéritos não foram sequer instaurados. E 761 continuam em andamento, a grande maioria. Em 514, os autores dos crimes não foram identificados. O levantamento também mostra que, mesmo quando são identificados, os criminosos, em poucos casos, são encontrados e presos. Um outro dado revela a ineficiência das investigações. De cada 10 vítimas, apenas 1 é identificada. Ou seja, o crime aconteceu, o corpo foi encontrado, mas a polícia não sabe quem é. Existe saída, países já reduziram os homicídios, estados brasileiros já reduziram os homicídios, então falta fundamentalmente vontade política para assumir o homicídio como um problema prioritário. O projeto Monitor da Violência é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Câmara dos Deputados aprovou uma série de projetos de lei na área de segurança.
Uma das propostas previa o fim do chamado saidão de presos em regime semiaberto, para estudar ou visitar a família em datas festivas. Mas os deputados recuaram. A saída temporária foi mantida com regras mais rígidas. O texto reduz de 7 para 4 dias o prazo que o preso pode ficar fora da cadeia. Condenados por crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo terão de cumprir, no mínimo, 2/5 da pena se forem primários e 3/5 se reincidentes. E condenado que cometer um crime durante o saidão vai ter a pena agravada. Outro projeto acaba com a progressão de regime para quem matar policiais e parentes deles. O condenado terá que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Os deputados aprovaram ainda a proposta que obriga empresas de telefonia celular a instalarem bloqueadores de sinais em áreas próximas a presídios. Se não fizerem, podem pagar multa. Deputados elogiaram o que foi aprovado, mas cobram mais rigor na aplicação das leis. Nós precisamos ter efetividade em relação às leis que já existem, ou seja, evitar a impunidade, aplicar os institutos penais efetivamente, fazer com que os inquéritos policiais cheguem ao fim com a conclusão da apuração dos fatos. As propostas aprovadas aqui na Câmara ainda vão para o Senado. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, que propôs a votação do pacote de segurança, defende agora uma lei para que os estados possam enfrentar o tráfico de drogas e armas. Projeto que só deve ser votado no ano que vem. Em Goiânia, a última adolescente baleada por um colega que ainda estava internada recebeu alta hoje. Isadora de Moraes ficou 21 dias no hospital de urgências da cidade, a maior parte deles na UTI. Ela perdeu os movimentos das pernas e vai seguir o tratamento numa unidade de reabilitação. 2 estudantes morreram no ataque e 4 ficaram feridos. A Polícia Federal quer saber por que policiais militares lotados no Ministério Público Estadual do Rio acessaram dados do juiz federal Marcelo Bretas. A investigação é sobre a montagem de dossiês pelo ex-governador Sérgio Cabral contra integrantes da Lava Jato. O documento encaminhado pela Secretaria de Segurança à Polícia Federal mostra que 2 policiais militares que trabalham no Ministério Público Estadual acessaram informações sobre o pai do juiz Marcelo Bretas. O sistema registrou 4 consultas, todas feitas na manhã do dia 1º de dezembro do ano passado, 2 semanas depois da prisão do ex-governador Sérgio Cabral pela Lava Jato. O Jornal Nacional pediu informações ao Ministério Público Estadual sobre essas consultas ontem à tarde. Hoje, no começo da noite, o MP informou que o acesso foi autorizado. A justificativa é que o Ministério Público Estadual aluga um imóvel que pertence ao pai do juiz Marcelo Bretas. E, segundo o MP, é rotina checar os dados de quem faz contratos com a instituição. Cabral negou que tenha mandado fazer dossiês contra o juiz Marcelo Bretas e admitiu que recebeu dinheiro de Caixa 2 para a campanha do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Mas o principal operador financeiro de Cabral disse que era propina. Sérgio Cabral aproveitou a audiência de ontem para pedir desculpas ao juiz Marcelo Bretas. O magistrado se sentiu ameaçado quando a família dele foi citada pelo ex-governador num depoimento anterior. É que eu gostaria de conversar com o senhor nesse padrão, e até me exaltei, o senhor me desculpa naquela situação. O ex-governador do Rio negou que tenha mandado fazer um dossiê contra o juiz. Não há nada meu pessoal contra o senhor, até estão plantando aí que um dossiê, imagina, eu jamais faria, o senhor pode acreditar em mim, eu nunca fiz isso com ninguém, quanto mais preso e com um chefe de família, não, acredite em mim, na minha índole, eu jamais faria isso, jamais agiria dessa maneira, o senhor pode acreditar em mim. Eu não teria o que dizer, porque se é que existe alguma coisa, isso não está sob mim. Não, perfeito. Não, e é ótimo porque vai ser investigado e vai ver que não tem o menor cabimento, que é um factóide, um terrorismo feito por alguém maldosamente. O processo sobre desvios de mais de 300 milhões de reais da saúde do Rio teve uma reviravolta. Carlos Miranda, o homem que controlava o dinheiro que Sérgio Cabral recebia de empresários, decidiu contar tudo o que sabe. Disse, por exemplo, que comprou uma sala no 1º andar desse prédio só para receber propina do empresário Gustavo Estelita, que ocupava uma sala no 4º andar. Descia no 1º andar e pegava o dinheiro de volta. Gustavo Estelita era sócio e braço direito do empresário Miguel Skin,
maior fornecedor de equipamentos médicos do Rio. Os dois estão presos. No interrogatório, Sérgio Cabral disse que recebeu 3 milhões de reais de Miguel Skin. Segundo ele, dinheiro para a campanha do PMDB que elegeu o atual governador, Luiz Fernando Pezão. Eu nunca pedi propina, sempre pedi apoio à campanha. 3 milhões de reais, sendo que 2,5 milhões de reais em caixa 2, que ele se sentia mais à vontade, e 500 mil reais para um dos partidos políticos que fazia parte, né, com outros faziam parte da nossa grande coligação para a eleição da minha sucessão. O senhor pediu esse valor ou pediu doação e eles chegaram a esse valor? Eles chegaram a esse valor, nós conversamos de doação. Normalmente é assim que eu faço, que eu fazia, né? Mas Carlos Miranda deu uma versão diferente. E esses valores, a que título esses valores eram repassados para o senhor Sérgio Cabral? Era título de propina de compra de equipamentos na área de saúde. Carlos Miranda disse que até os 500 mil recebidos como contribuição oficial de campanha eram propina. Essa contribuição oficializada, vamos dizer assim, isso era propina ou era uma pessoa, uma empresa, um empresário realmente investindo num determinado candidato? Não era um empresário investindo num candidato. Nada disso. Era propina mesmo. Gustavo Estelita e Miguel Skin negaram o pagamento de propina, mas o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, admitiu ter recebido cerca de 3 milhões de dólares do empresário numa conta nas Bahamas e disse que o dinheiro estava indiretamente ligado às licitações vencidas por Miguel Skin. Eu tenho certeza que eu recebi em função das vendas que foram feitas, eu não tenho a menor dúvida disso. E reconheceu que usou o dinheiro para pagar despesas pessoais dele. Está admitindo que o senhor se vendeu. Sim. O governador Luiz Fernando Pezão disse que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação de combate ao desvio de dinheiro de cidades inundadas em 2010, em Pernambuco. Uma operação que exigiu o reforço de policiais de 10 estados e a ajuda de servidores da Controladoria Geral da União. As equipes cumpriram 71 mandados judiciais na região metropolitana do Recife. Um deles foi na Casa Militar, que fica junto ao Palácio do Governo de Pernambuco. Entre os presos, comerciantes, empresários e 4 coronéis da Polícia Militar. As investigações começaram no ano passado, depois que a Controladoria Geral da União recebeu uma denúncia anônima. Essa denúncia apontava que o dinheiro que tinha sido mandado pelo governo federal para ajudar as vítimas das enchentes no interior do estado estava sendo desviado em acordos entre empresários e servidores da Casa Militar de Pernambuco. O foco da investigação foi em 3 cidades atingidas pelas enchentes em 2010. Por causa da situação de emergência, obras e compras podiam ser feitas sem licitação. O governo federal ajudou com 450 milhões de reais. O ex-chefe da Casa Militar, Coronel Mário Cavalcante, e o ex-comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Carlos Dalbuquerque, prestaram depoimento. Em alguns casos da contratação, a gente via ali uns faturamentos de 20%, às vezes 30% em cada um dos itens. O governo de Pernambuco afirmou que os documentos poderiam ter sido requisitados sem necessidade de ordem judicial e que irá prestar todos os esclarecimentos necessários, que as prestações de contas foram apresentadas às autoridades competentes e que houve uma criminalização da atuação de agentes públicos e políticos. Nós não conseguimos entrar em contato com as defesas do coronel Mário Cavalcante e do coronel Carlos Dalbuquerque. Um dia depois da troca do diretor-geral da Polícia Federal, o secretário nacional de Justiça pediu demissão. A nomeação do delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral da Polícia Federal foi publicada hoje, no Diário Oficial. A posse vai ser em 20 de novembro. Mas, na prática, Segovia já começou a despachar com delegados. Fernando Segovia ainda não conversou com os delegados da Lava Jato. Pela manhã, o novo chefe da Polícia Federal se reuniu com o ex-diretor-geral Leandro Daiello.
recebeu diretores e falou por videoconferência com superintendentes da PF nos estados. Pessoas próximas dizem que ele está organizando prioridades e os nomes de sua futura equipe. O delegado Sandro Avelar é o mais cotado para ocupar um cargo estratégico na cúpula da polícia, de diretor executivo, o número 2 na hierarquia. Avelar foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no governo de Agnello Queiroz, do PT, e é ligado ao ex-assessor especial do presidente, Tadeu Filipelli, que chegou a ser preso pela Polícia Federal numa operação contra o desvio de recursos públicos nas obras do Estádio Nacional de Brasília. Avelar tentou entrar para a política em 2014, quando concorreu à vaga de deputado federal pelo PMDB de Michel Temer, mas perdeu a eleição. O cargo de diretor executivo da PF vai ficar vago por causa de uma mudança no Ministério da Justiça. Hoje, o secretário nacional de Justiça, Astério Pereira da Silva, pediu exoneração, alegando motivos pessoais. Para o lugar dele, foi escolhido o delegado Rogério Galouro, até agora diretor executivo da PF. Galouro era o nome indicado pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, para comandar a Polícia Federal. Mas Temer preferiu seguir os conselhos do seu entorno político e escolheu Segovia. Assim como Avelar, Segovia também tem ligações políticas. Segundo interlocutores que acompanharam as negociações, o presidente Michel Temer foi convencido a nomeá-lo por Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, José Sarney, ex-presidente e ex-senador, e Augusto Nardes, ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Os três negam a indicação de Segovia. Sarney e Padilha são investigados pelo Supremo em inquéritos ligados à Lava Jato. A seguir, o ensino básico no Brasil. Os problemas e as ideias bem-sucedidas na rede pública. É maravilhoso tirar um smartphone novo da caixa. Agora imagina tirar da caixa uma rede móvel novinha. Uma cobertura incrível. Novinha. O 4G mais rápido, novinho. Um ilimitado para qualquer operadora, do pré ao pós-pago, novinho. Na Claro, tudo é novinho. Até as ideias. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Sexta é o dia. Felicidade é aproveitar o conforto de casa com essas ofertas. Sala de jantar por apenas R$ 699 à vista. Isso mesmo, só R$ 699 à vista. Refrigerador Consul Pro Free por R$ 1.299 à vista, ou 120 mensais. E Smart TV Samsung por R$ 1.249 à vista. Compre nas lojas, no site ou pelo celular. Felicidade mora aqui. Lojas Colombo. Agora não faltam motivos para você curtir o Renault. Com os novos motores mais eficientes e com a tecnologia Stop and Start. Fazem até 14 quilômetros com 1 litro de gasolina, Marina. Olha. 14 por litro? Logan 2018 completo a partir de 41.990. Novo Renault Captur agora com câmbio automático CVT a partir de 85.990 com bônus de R$ 4.000 no seu usado. E mais, acessórios grátis para toda a linha. Nesta semana em que estudantes se dedicam à segunda etapa do Enem, o Jornal Nacional vai mostrar um retrato da educação básica na rede pública de ensino. É um balanço dos problemas e também a chance de conhecer exemplos de eficiência. Uma das características mais fortes da educação brasileira é a desigualdade. Educação você não pode deixar nenhum para trás. A preocupação dessas educadoras é com o ensino que vai do 1º ano até o 5º, base de todo o aprendizado. No geral, o Fundamental 1 vai bem, tem nota acima da meta estabelecida pelo MEC. Mas a média pode esconder graves deficiências. A gente tem municípios que têm conseguido garantir a aprendizagem de perto de 70%, 80% dos seus alunos, e você tem municípios que têm conseguido garantir perto de 10%, 5% dos seus alunos. Então, é essa distância que vai determinar não só a vida escolar futura desses alunos, que hoje estão no Fundamental 1, mas toda a sua vida. Parte dos bons resultados é atribuída à administração local. A maioria dos municípios é responsável por essa etapa da educação.
Mas diretores, professores e alunos é que fazem a grande diferença. Vamos lá. 6 mais 3. 9. Mais 1. 10. Mais 7. Estamos em Itanhaém, no litoral paulista. Aqui os professores têm salário melhor que o das escolas particulares. Ganham para preparar as aulas e são cobrados para que ninguém fique sem aprender. Me explica quais as ações que você vai tomar com essas crianças que estão em amarelo. Eles já estão na recuperação. Acredito muito no potencial deles, porque eles têm muita vontade de aprender. O esquema tem dado certo. Em 10 anos, o município só melhorou as notas do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Está perto da média paulista e já superou a nacional. Como isso foi possível? A gente percebeu que a rede tem dificuldade muito com ortografia e produção de texto. Então, oficina de ortografia, oficina de produção de texto, jogos matemáticos, para que as crianças aprendam a matemática de forma lúdica, né? O conteúdo matemático de forma lúdica. Então, todos esses instrumentos fizeram com que o resultado fosse evoluindo progressivamente com os anos. Estratégias como essas levaram 66% dos alunos de Itanhaém a ter um bom desempenho em português e 61% em matemática, mais uma vez, acima da média nacional. A minha geração de professores dizia, não, eu ensinei, os meninos aprenderam, era um problema deles. A grande virada desse século é que os debates de todos os lados são como que eu faço para eles aprenderem. Não existe ensino sem aprendizagem. Para despertar o interesse dos alunos e garantir o aprendizado, existem vários caminhos. Vamos pegar a Rota do Sul, de Itanhaém, no litoral paulista, até Piratuba, em Santa Catarina, com a Kíria Moya. Essa escola tem traços alemães, mas o jeito de cuidar das crianças é bem brasileiro. É a melhor do mundo, porque ela tem ótimos professores e ótimos ensinos. Eu também gosto de ler, tem vários livros aqui. Os livros têm lugar especial e são tratados com muito carinho. A escola fica em Piratuba, oeste catarinense, município que no IDEB tem nota média acima de 7 no Fundamental 1. Desempenho muito melhor que as médias do Brasil e do estado. Espie o Laboratório de Ciências e veja como pode ser divertido estudar o corpo humano. Todas as pessoas são diferentes, cada um tem sua cor, sua raça. Que tipo de pessoa você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma pessoa colorida. Parece pura brincadeira, mas é aula no Laboratório de Matemática. 6 vezes 9, 54. Desse jeito, 82% dos alunos tiveram um bom desempenho em matemática e em português. A gente já fez um monte de atividade assim, brincando e conseguindo aprender. É fundamental ter professores qualificados, motivados, com vontade de trabalhar. Assim eles conseguem transformar o que seria uma simples aula numa grande aventura. E isso em qualquer cenário. O que você aprendeu nessa aula? Os 5 sentidos. 97% dos pais participam das reuniões na escola. A maioria dos professores tem pós-graduação e continua estudando. O professor está buscando novas tecnologias, um material que seja atrativo, que chame a atenção da criança, né? É educação feita com carinho. A gente ama nossas crianças, a gente acolhe eles com muito carinho. Tem eles como nossos filhos, um pouco nossos filhos. Os municípios que evoluíram nas últimas avaliações nacionais têm outra característica em comum. Eles seguem de perto os passos dos alunos também fora da escola. Aqui em Itanhaém, por exemplo, quando um estudante começa a faltar demais às aulas, uma equipe especial entra em ação para tentar descobrir e investigar o que é que está acontecendo com esse aluno. Damião coordena a equipe de agentes sociais e diz que muitas crianças abandonam a escola por descuido dos pais. Porque os pais não incentivam, largam elas nas ruas, né? E aí é onde que nós entramos com toda a nossa equipe e a rede para podermos resgatar não só a família, né? Principalmente a criança, que são os nossos alunos, né? Os agentes também descobrem casos como o dessa família, que não matriculou os filhos por falta de documentos. Eles falaram, não, a gente tem que colocar essas crianças na escola. Não tem segredo, desde que cada um faça a sua parte, faça o seu papel. A diferença é que aqui no município a gente tem a estrutura e essa estrutura ela é trabalhada para que ela funcione.
Com novos documentos, Eduardo, Nicole, Lívia e Lia agora frequentam as aulas regularmente e são exemplos de dedicação. Ela está sempre buscando aprender e fazer e até colaborar com os colegas. Ela é uma criança bem ativa. Tá certo, pessoal da Lia? Muito bem, parabéns, isso aí. E o que você acha dessa profissão de professora? Eu acho um exemplo. É? Por quê? Porque ensina outras crianças como você já aprendeu um dia. O que você tem para dizer para as crianças que não gostam de ir para a escola, não gostam de estudar? O que você diria para elas? Eu diria que é bom estudar, pensar no futuro e agir no presente. Amanhã, o retrato do Ensino Fundamental 2. A seguir, a divisão no Ninho dos Tucanos. Aécio Neves tira Tasso Gereissati da presidência do PSDB. Pense na sua empresa. Agora pense de novo. Pense em soluções inovadoras de cloud, TI, segurança, mobilidade e conectividade. Pense nos seus negócios com mais velocidade e menos limites. Porque novo é deixar as equipes mais ágeis. É colocar dados na nuvem. É menos máquinas e mais gente com ideias. Novo é evoluir o tempo todo. Vivo Empresas. Sua empresa aberta para o novo. Aqui vai uma dica para você. No Condor você encontra ofertas em todos os cortes de carne e com muita qualidade também. Costela bovina 9,88, posta vermelha 15,98, peito de frango sem osso Clube Condor 7,49, frango congelado 3,98, linguiça suína Alegra 6,98, pernil suíno Fatoria 9,98, picanha ângulo 27,90, filé simples bovino com osso Clube Condor 13,90. Ofertas válidas para esta sexta. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Faz 2 anos que a Chevrolet é líder absoluta de vendas. E aí surge a pergunta. Mas afinal, o que a Chevrolet tem? Ver o que tem. Tem vantagem de verdade, meu bem. Parcela bem levinha também. Tudo pra economizar. E tem mais. Onix Joy 2018 com parcelas de apenas 497. E tem Cobalt 1.8 automático em 48 parcelas de 699. Chevrolet tem tudo o que você quer. O governo está intensificando as negociações para aprovar a reforma da Previdência, mas com limites. O ministro da Fazenda voltou a dizer hoje que alguns pontos não podem ser mexidos. É um mutirão para reconstruir a base. Michel Temer amanheceu na casa do presidente da Câmara. De novo, equipe econômica e líderes aliados. Um café da manhã cheio de apelos. Temer disse que nunca tirou da cabeça a reforma da Previdência. O ministro da Fazenda reapresentou números da crise previdenciária. E o relator da reforma explicou o que sai e o que fica no novo texto. Todas as alterações que estão sendo feitas na direção, no sentido de nós preservarmos o direito de quem tem menos, acabar com privilégios para poder salvar a Previdência Social. Tudo depende de convencimento e os argumentos são políticos e técnicos, como os do ministro Henrique Meirelles. A idade mínima e o período de transição e a unificação do sistema, esses aí são pontos que não tem como se evitar. Agora, em dito isso, o importante de qualquer outra mudança é que sejam feitos os cálculos para que tenha efeito fiscal positivo para o país. Eu espero que seja mais de 50% o benefício. Então, quer dizer, tem um raciocínio. 50% da proposta original. Os próximos dias serão de conversas e contas. Quantos votos cada partido aliado vai dar para a reforma? E no que depender do Planalto, efeitos especiais estão garantidos. Foi o que se viu nesse telão de última geração montado para o lançamento do programa Agora é Avançar, uma espécie de reedição do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do governo passado. O programa Avançar vai retomar obras inacabadas, paralisadas há anos, obras de todos os portes e por todo o país.
Obras com datas para iniciar, data para entregar, com orçamento garantido. Essa pose de otimismo com promessas de empreitada é o discurso que o Planalto oferece aos aliados preocupados com o ano eleitoral. Mas a obra que move mesmo o governo é a tentativa de construir um placar de 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara até o fim do mês. Eu acho que talvez depois do feriado o ambiente seja melhor do que o ambiente que a gente tem hoje. Hoje é um ambiente difícil. O presidente Temer sabe que ainda não tem os votos para a reforma, mas mantém o otimismo. Animadíssimo, né? Você verifica a importância da reforma da Previdência, quando há 2 dias e pouco atrás, a simples hipótese que talvez fosse difícil aprovar a reforma da Previdência fez a bolsa cair. Isto foi uma lição dada, um alerta dado, né, para verificar como é importante a reforma da Previdência no nosso país. E para fechar a conta dos votos, Temer admitiu que vai ter que fazer reforma ministerial. Uma pressão enorme para o senhor fazer uma reforma ministerial, dada a posição do PSDB e o reclamo do Centrão. Isso vai ser necessário para poder botar em pauta essa reforma? Eu saberei o tempo certo para fazer, o momento certo para fazer a reforma, né? É algo que, toda vez que você governa, essas reformas estão sempre em cogitação. Seria bem antes do que o senhor pretendia, né? Não, acho que não. Ser ou não ser governo é a questão que está dividindo o PSDB. E hoje, essa divisão teve um momento marcante. O senador Aécio Neves comandou uma articulação que afastou da presidência interina do partido também senador Tasso Gereissati. Aécio Neves foi ao gabinete de Tasso Gereissati no começo da tarde. Estimulado pelo Palácio do Planalto e por ministros do PSDB, que não querem deixar o governo, Aécio pediu que Tasso entregasse voluntariamente o cargo de presidente interino do partido. Em uma conversa ríspida, Tasso disse que o cargo pertencia a Aécio, que está licenciado da presidência desde maio, depois de ser acusado de receber propina de R$2 milhões de Joesley Batista, dono do grupo JIF, e que cabia a Aécio assumir o desgaste político de destituí-lo. Aécio saiu dali e escreveu uma carta retirando o Tasso do cargo. Argumentou que a saída de Tasso daria isonomia na disputa pela presidência do partido, já que Tasso é candidato à eleição marcada para o dia 9 de dezembro. O outro candidato é o governador de Goiás, Marconi Perillo, mais ligado a Aécio. Aécio indicou Alberto Goldman para comandar o PSDB. Goldman assumiu imediatamente o cargo. Foi alertado ontem por Aécio sobre o que iria acontecer. O meu papel é apenas esse, é de garantir o equilíbrio, garantir a isonomia da disputa, para que o resultado seja positivo para o partido. Mas a atitude de Aécio expôs de vez a divisão do PSDB. Essa decisão é uma decisão absolutamente normal, feita com absoluta serenidade, ouvindo vários setores do partido. Vamos garantir que essa disputa se dê em alto nível, discutindo aquilo que interessa efetivamente ao país. Me preocupa o PSDB sair da agenda ou da vanguarda das grandes reformas que precisam ocorrer no Brasil para se limitar a uma disputa interna. Tasso Gereissati, que vem defendendo a saída do governo, falou abertamente pela primeira vez do desconforto dele e de outros tucanos com Aécio, que estaria colocando os interesses do governo acima do PSDB. São diferenças profundas, desde comportamento político, comportamento ético, visão de governo, fisiologismo, a questão do fisiologismo deste governo. Não é que ele seja fisiologista, que eu não acredito, mas concordar e se omitir é tão grave quanto ser. A insatisfação de Tasso repercutiu também na Câmara. O deputado Daniel Coelho criticou o que chamou de intervenção. Rasgaram e jogaram no lixo a história do PSDB. Eu tenho certeza que vai haver resistência interna e externa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que não foi consultado sobre a saída de Tasso Gereissati da presidência interina do partido e que, se tivesse sido consultado, diria que é contra. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O que é que você destaca para a gente?
Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. Olha, Bonner, eu começo lá por Goiás, sabe por quê? Porque tem chovido muito por lá e aí pinta aquela dúvida. Tá chovendo no reservatório do Descoberto, que abastece 64% da população de Brasília? A resposta é a seguinte, tem chovido sim no reservatório, mas como estava tudo muito seco por lá, a recuperação é bem lenta também. Veja aqui, olha, no dia 6 de novembro, choveu pouco mais de 25 milímetros, o volume útil estava em 5,5%. Aí, hoje, 9 de novembro, 39,6 milímetros de chuva foi para 5,8. Situação bem crítica ainda, né? Nos próximos 6 dias, deve continuar chovendo bastante por lá, que essa água, muita água, essa quantidade grande de água, né, não significa água para encher reservatório, mas pelo menos ajuda a não esvaziar. É que um corredor de umidade começa a se organizar amanhã, ele deve levar bastante chuva aí para áreas do centro-oeste, também aqui, olha, da região sudeste e nordeste, ele vai se deslocando ao longo dos dias. Essa concentração de nuvens carregadas desse corredor vai continuar deixando Brasília e Cuiabá bem molhadas amanhã e previsão de chuva forte lá em Rio Branco com 31 graus também de máxima, desculpa. E olha só essa imagem, Bonner, olha o seguinte que está acontecendo no centro-oeste por causa da chuvarada. Uma comitiva, aí são mais de 800 cabeças de gado, teve que ser levada essa comitiva para uma área mais alta para fugir da cheia dos rios, justamente por causa dessas chuvas que eu estou anunciando há algum tempo. Uma imagem bonita, bem captada. Bonita, né? Valeu a pena olhar. A gente viu que norte e centro-oeste até agora, né? Vamos ver as outras regiões. Vamos para as outras regiões, é o seguinte, no sul e no sudeste tem uma frente fria e tem também a umidade que vem lá do norte. É por isso que as chuvas podem ser intensas em áreas do Paraná, de Santa Catarina e também de São Paulo. Em Floripa e em Curitiba, a chuva pode chegar logo cedo, 25 graus aí de máxima. Em São Paulo deve chover a partir da tarde, 30 de máxima e pode chover bastante nessas capitais. Olha só, 30 milímetros aqui na capital paulista, 42 milímetros em Curitiba. Rio de Janeiro, seguinte, com sol pela manhã, 18 graus, sol à tarde também, 35 graus, pode chegar chuva à noite, pancada isolada. BH e Vitória podem também ver a cara da chuva à tarde. Chuva, aliás, que continua predominando aqui no nosso mapa, olha só o verde, agora sol o dia inteiro aqui. Oeste do Rio Grande do Sul e em grande parte da região Nordeste. Quem tiver o privilégio de curtir praia na sexta-feira tem tudo para se divertir com sol e calor em Aracaju, em Maceió e lá no Recife. Bonner. Calor moderado para essas cidades, né, Maju? Até que dá para ser. 31 é moderado? Moderado, tá certo, o padrão deles, não é? Obrigado. Tá certo. E tendo em vista os 40 do Rio, tchau, tchau. É isso. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Bombeiros estão combatendo fogo num galpão dos estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O incêndio começou no início da noite. No local funcionavam as instalações de apoio às gravações da próxima novela das 7, Deus Salve o Rei. O galpão foi rapidamente esvaziado e ninguém se feriu. Segundo os bombeiros, neste momento as chamas já estão controladas. A seguir, por que os preços de imóveis não caem mais? E como destacar o seu nos sites de venda na internet. Todo dia, toda hora. Todo tempo, em todo canto. Em cada cidade. Tem alguém que está fazendo. Construindo. Evoluindo. Inovando. Projetando. Levantando. Instruindo. Inaugurando. Reformando. Planejando. Indo e vindo. É a cidade em crescimento. É a riqueza em crescimento. É o país em crescimento. Empregando. Educando. Plantando. Gerando. Incluindo. Distribuindo. Movimentando. Otimizando. Promovendo. Comunicando. Somando. Multiplicando. 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 É uma indústria que se move e movimenta a riqueza do país inteiro. Em movimento. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco. Pra frente com seu negócio. ECCR. Infraestrutura que coloca o Brasil em movimento. Ih, lá vem esse marmanjo de novo, ó. Todo dia ele faz a barba com esse negócio brilhante, não sei nem o que é isso. Ei, você é tudo culpa tua, não disfarça não.
Ela cuidava de mim, agora que esse cara chegou, ela só tem olhos pra ele. Ei, pessoal! Não quer ir pra outro lugar não, gente? Gillette Presto Barba 3 te dá até 10 barbas bem feitas. Essa Gillette tem 10 vidas? Não, isso é mais do que eu. Quer saber? Uma a menos. Com a linha Gillette Presto Barba, prestar não custa quase nada. Em uma cidade que respira o futuro, um novo amanhã desabrochou. 79ª Festa das Flores. Venha se impressionar com os jardins do futuro. Exposições de flores, inovações para o produtor, gastronomia, palestras e toda a beleza de um mundo em conexão com suas raízes. Festa das Flores, de 14 a 19 de novembro, na Expoville, Prefeitura de Joinville. Tá difícil vender imóvel hoje em dia. O tempo médio para concretizar o negócio bate recorde. E mesmo assim, alguns preços não caem como seria de se esperar. São 3 quartos, sendo uma suíte, um varandão, sala, cozinha e uma pequena área. 2 vagas de garagem. Quer dizer, 130 metros quadrados. Preço inicial, R$750 mil. Isso há 5 anos. Hoje o imóvel está sendo anunciado por R$600 mil e ainda sem comprador. Prejuízo, você paga IPTU, você paga condomínio, conservação do apartamento, né? E aqui em volta de mim também tem vários, mesma situação minha. No Brasil, o tempo médio para se vender uma casa ou apartamento chegou a 1 ano e 4 meses, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. É o maior tempo de espera já registrado. Mas mesmo com tanta oferta, os preços cedem pouco. Nos últimos 12 meses, recuaram em média apenas 0,5%. Com excesso de oferta e estoque alto, o normal seria que todos os preços baixassem mais. Mas não foi isso que aconteceu. Os corretores explicam que os donos dos imóveis antigos resistem em cobrar menos. Já nos lançamentos, as empresas não podem esperar. Tem muito imóvel antigo estocado porque o vendedor do imóvel antigo, ele não é profissional de venda, cada um pede o preço que prefere, então é um pouco mais difícil de lidar. Um imóvel que eu valia 500, hoje foi quase 1,5 milhão e agora eu vou baixar para 500 de novo? Não, ele vai dar pequenos descontos, ele vai testando o mercado, ele vai vendo até onde ele pode segurar, né, não vender ou às vezes até coloca para alugar. Nesse lançamento na Zona Oeste do Rio, o preço do apartamento de 2 quartos caiu de 620 para 425 mil reais. Você tem prazos maiores, você tem financiamentos com condições bem diferentes, então eles têm buscado, né, incentivar esses possíveis compradores através de promoções, de descontos, né? Eu acho que é um momento propício para quem quiser comprar um imóvel, de repente no momento que vai estar entrando no momento de baixa. Nesse mercado difícil, quem tenta vender precisa caprichar na apresentação do imóvel. Existem técnicas para isso. É uma senhora economia de sola de sapato, gasolina e tempo. Hoje, o mercado imobiliário estima que em 90% dos casos, a primeira busca por casa ou apartamento acontece aqui, pela internet. Desperta o interesse de forma muito mais rápida. Os maiores sites do ramo têm mais de 2.800.000 imóveis para vender ou alugar. E nessa grande vitrine virtual, a primeira impressão pode ser a que fica. Fotos assim, com a bagunça nossa de todo dia, podem ser fatais. Numa época como essa de crise, é muito importante você destacar esses elementos, porque as pessoas estão garimpando muitos imóveis e procurando as melhores ofertas. Mas não adianta pensar naqueles filtros e truques de imagem usados nas redes sociais. Quando o assunto é venda de imóvel na internet, a técnica é outra. Tem nome em inglês, é bem simples de usar e pode aumentar o valor de venda e diminuir o tempo de espera para fechar o negócio. Home staging é a técnica americana de reorganizar e preparar os ambientes para as fotos e as visitas. Os sites de imóveis começaram a espalhar as dicas para ajudar quem não é do ramo. Acho que as pessoas que não têm esse conhecimento, elas acabam perdendo oportunidades.
A Paula está aplicando o que aprendeu para, em breve, colocar o apartamento dela num site. Ela deu uma mão de tinta na cozinha, mas descobriu detalhes mais importantes. Foto de aniversário, lembranças de viagens que a gente traz, tudo isso é pessoal e não tem necessidade de manter isso na geladeira. Então, quanto menos elementos você tiver no imóvel, mais você amplia a possibilidade da pessoa se imaginar ali. Vale também criar um clima, fazendo, por exemplo, uma mesa bonita e até apelar para a memória afetiva. Pode fazer um bolo, por exemplo, para deixar o ambiente mais acolhedor. As dicas ajudaram o Eric. As primeiras fotos do apartamento não eram muito convidativas, mas depois de aprender a técnica, olha a diferença. Eu senti um número maior de visualizações no meu anúncio, eu senti um número maior de visitas e as pessoas que iam visitar me davam um retorno. Em 4 meses, ele conseguiu negociar o apartamento que há 2 anos tentava vender e já está na casa nova. A Paula espera chegar lá logo depois de seguir a última dica. Você deixar só 50% das roupas dentro do guarda-roupa para mostrar a profundidade, né, e a quantidade de coisas que você pode guardar. Bem arrumadinho. Bem arrumadinho. Mas essa parte a gente não vai mostrar? Hoje não. O presidente americano Donald Trump deixou de lado as críticas à China e hoje fechou negócios bilionários que envolvem as 2 maiores economias do planeta. No Grande Palácio do Povo, em Pequim, a guarda de honra deu as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos. Era preciso receber bem o visitante. Donald Trump chegava cheio de demandas, não tão fáceis de serem atendidas. E olha que ele amenizou o tom. Durante a campanha eleitoral do ano passado, Trump dizia que os negócios com os chineses eram ruins porque a China violentava os Estados Unidos, roubando empregos, manipulando a moeda, não combatendo a pirataria. Nessa quinta-feira foi diferente. I don't blame China. Eu não culpo a China, disse Trump. Afinal, quem pode culpar um país que toma vantagem de outro em benefício de seus cidadãos? Trump responsabilizou administrações americanas anteriores pelo déficit comercial. Xi Jinping prometeu abrir alguns setores do grande mercado chinês, mas seguindo seu próprio ritmo e cronograma. O homem de negócios Trump, no entanto, não saiu de mãos abanando. Empresários chineses e americanos fecharam mais de 250 bilhões de dólares em negócios e promessas de acordos, como a venda de 300 aviões Boeing para empresas chinesas. Talvez para não distratar os donos da casa, Donald Trump não levantou antigas questões como direitos humanos na China e valorizou a parceria entre os 2 países, afirmando que juntos eles podem resolver os problemas do mundo. Sobre as ameaças norte-coreanas, ainda não houve solução. Trump novamente pediu o rompimento com o que chamou de regime assassino da Coreia do Norte e que a China, uma das poucas parceiras de Kim Jong-un, pressione pelo fim das armas nucleares na Península Coreana. Xi Jinping diz que vai continuar implementando as sanções do Conselho de Segurança da ONU e trabalhar através do diálogo e da negociação. Um inventor britânico bateu um recorde voando com um traje movido por motores a jato. Richard Browning sobrevoou um lago em Reading, na Inglaterra, a 51 km por hora e acabou reconhecido pelo livro Guinness dos Recordes. Daqui a pouco tem Fórmula 1. Chega a vez do Brasil na temporada que derrubou recordes. Pode reparar, pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrogena Sunfresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrogena Sunfresh. Neutrogena. Descubra que é possível. Olha, eu achei que não ia dar, não. Faltou ar, um horror. Mas eu não desisti, não. Foi 1 quilômetro, depois outro. E hoje vão ser 5. Com investimento é a mesma coisa. Você vai aos poucos até virar hábito. No Itaú, a partir de R$10 você já começa a investir pelo celular. E pode programar sua aplicação para investir e virar hábito.
que nem correr. Investimentos Itaú. Para investir virar hábito e hábito virar dinheiro. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Primeiro, o comentário quadrado. Pô, velho, trocar fralda é coisa pra mãe, né? E agora, o redondo. Ué, mas na hora de fazer, papai gostar, né? No verão, tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Repita comigo. Olá, que tal? Olá, que tal? E aí, filha, tudo bem? Olá, que tal? Que tal? Vai, de novo. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, tudo bem? Olá, que tal? O Chevrolet Cruze venceu os principais comparativos da categoria. Mas afinal, o que o Cruze tem? Olha o que tem. Ele faz baliza como ninguém. Cineminha pra mim, pro meu bem. Já reservei o seu lugar. Chevrolet Cruze, com motor turbo, Easy Park e tecnologia OnStar. Agora com taxa zero em 24 vezes. São 2 anos, sem nada de juros. Aproveite. Não dá nem pra acreditar. Venha fazer um test drive. Pode comprar, porque eu garanto preço igual da Black Friday. Preço Black Friday antecipado Ricardo Eletro. Guarda-roupa 3 portas de correr. Oferta antecipada de Black Friday. 349. Só 349. Tábua de passar Tramontina ou liquidificador ar no preço de Black Friday. 59,90. Só 59,90. Esse preço eu liberei por um dia. Depois, só na Black Friday. Refrigerador com Frost, atenção, 405 litros, 1.999, em 10 sem juros. Ricardo Eletro, preço pra tudo. Neste domingo tem GP do Brasil na Fórmula 1, uma das últimas etapas de uma temporada que derrubou recordes. Os astros do fim de semana já estão em Interlagos, mas relaxados com o campeonato já definido nas mãos de Lewis Hamilton e em clima de despedida para o brasileiro Felipe Massa, que faz a sua última corrida aqui, diante da torcida brasileira, neste domingo. O coração está batendo forte, tomara que a gente tenha um ótimo fim de semana pela frente. Nos boxes, os carros também se preparam para essa pista. Em 2017, a Fórmula 1 alcançou um novo patamar em termos de velocidade. E para estes caras, nunca foi tão bom pilotar. O francês Esteban Ocon, da Force India, confirma. Os carros estão muito mais velozes, mais impressionantes para quem assiste e muito mais gostosos de guiar. O tetracampeão Lewis Hamilton vai na mesma balada. Para ele, os carros que antes eram bons agora são muito melhores. Até 3 segundos mais rápidos do que em 2016 e mais divertidos de dirigir. Tanto é que 10 dos 18 grandes prêmios disputados nessa temporada tiveram o recorde de volta mais rápida quebrado. 5 deles com a Ferrari de Sebastian Vettel. Com os novos componentes aerodinâmicos e pneus mais largos, os carros ficaram mais estáveis, mais grudados no chão e, portanto, mais velozes. Por isso, se o tempo ajudar, certamente o recorde da pista de Interlagos vai ser batido. A volta mais rápida ainda é de 2004, de Juan Pablo Montoya, quando pilotava uma Williams. Agora é uma questão de apostar. Quem vai deixar o recorde de Montoya para trás? O mundo conheceu hoje a bola oficial da Copa da Rússia no ano que vem. A Telstar repete o nome das bolas das Copas de 1970 e de 74, que serviram de inspiração. Ela vai ser usada pela primeira vez no amistoso entre Rússia e Argentina no sábado. Amanhã tem amistoso da seleção brasileira contra o Japão. É um ritual. Na mão esquerda, o apito. Roda a bola por trás das pernas. Está alongando. E se aquecendo. Daqui a 7 meses, será o técnico do Brasil na Copa do Mundo. Tem 14, 15 jogadores praticamente confirmados na lista dos 23 que irão à Rússia. Olhar fixo na bola. Tite parece meditar. Cada um tem um ritual, um hábito de concentração, né? Só ele e a bola, sobre o gramado em Lille. Em que pensaria o técnico Tite? Também para ele, esse jogo contra o Japão
é uma espécie de estreia. Vai ser a primeira vez dele comandando a seleção na Europa. Só dirigiu o time em jogos contra as seleções sul-americanas e Austrália. Agora, escola asiática. O Japão também está classificado para a Copa. É uma fase de preparação com características diferentes de equipe, para que a gente tenha a condição também de manter um nível alto de desempenho, volto a dizer, ajustando-se às características do adversário. Pela primeira vez, um jogo da seleção terá o chamado árbitro de vídeo. Lances polêmicos poderão ser decididos pelo replay das jogadas. Sou um grande incentivador, pode trazer naquilo que é a busca da justiça, do correto, do justo. Time definido, preparação encerrada. E quanto àquele olhar fixo para a bola? Com a bola eu fico falando com ela, querendo que ela me fale alguma coisa, mas aí... Tite não pode se queixar. Ela tem dado recados animadores para ele. A Globo transmite o amistoso entre Brasil e Japão amanhã às 10 da manhã, hora de Brasília. E ainda esta noite, depois do Ad Night Show, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.